Bom pessoal, vamos falar hoje da parte de como se monta um relatório. Para a gente entender o que é um relatório, então eu vou passar as partes de um relatório. Bom, o relatório começa com uma introdução. O que tem a ver essa introdução? A introdução é como você vai colocar o assunto, ou como você vai abordar a parte da problemática. Por exemplo, se você está falando sobre educação, o que tem a ver? Como que a educação, por exemplo, a gente pode começar a falar de educação no mundo, Brasil, Mato Grosso e a cidade onde você se encontra. Isso assim que você seria o quê? A introdução, ou seja, o estado da arte, como o assunto é visto no momento, ou seja, quais são os pontos importantes nesse assunto. Tá? O que se conhece desse assunto hoje? O próximo passo, após você dizer qual que é o interesse, qual que é o estado da arte no seu assunto, você vem e fala seu objetivo. Bom, objetivo, por exemplo, se eu estou falando sobre educação, o que eu vou falar sobre educação? Ou seja, meu relatório se trata do que em educação? Por exemplo, meu objetivo é falar sobre a educação no município, ou seja, ou se não, na escola, como que é feita essa educação? Ou qual o melhor método de ensino? Após ter apresentado meu objetivo, o próximo passo seria fundamentação. Qual que é a fundamentação necessária para que eu aborde esse assunto? Ou seja, o que eu preciso conhecer primeiro para poder abordar esse assunto? Se eu estou falando em física, por exemplo, índice de refração, então o que eu preciso saber sobre índice de refração para eu poder explicar a medida? Se eu estou falando sobre medidas de constantes elásticas, o que eu preciso saber sobre constantes elásticas? Quais os fundamentos teóricos? Qual que é a teoria por trás? Se eu estou falando sobre educação, ou seja, eu preciso saber de Piaget? Ah, beleza, então eu preciso saber do que antes de eu começar a fazer a medida ou a explicação dos meus resultados. Então isso que é fundamentação. O próximo passo é materiais e métodos. Nesses materiais e métodos, o que eu faço? Eu demonstro quais os materiais. Vou falar sobre educação no quê? Um quadro, então eu preciso de um quadro, eu preciso de um pincel. Se eu falo de índice de refração, eu vou dizer o quê? Que instrumentos eu vou utilizar para fazer a medida de índice de refração? Se eu vou falar medida de constante elástica, então eu preciso de uma mola, e o que mais? Uma régua, tá? Um aparelho de nanômetro para fazer essa medida. Então aqui eu vou descrever quais os materiais necessários e qual que é o método que eu vou utilizar para fazer essa medida. Tá? Como que eu vou dizer, aqui eu descrevo como que eu faço essa medida. O próximo passo, se eu conseguir descrever como que o material que eu vou utilizar, o método, então eu já consigo ter o resultado. Após ter o resultado, o que seria? Se eu tenho material, apliquei um método, eu obtenho medidas. Essas medidas são os meus resultados, que elas podem ser apresentadas na forma de gráficos, tá? Ou tabelas. Só que nos resultados, a gente pode ter resultados e discussões. Se eu tenho discussões, então eu vou descrever qual que é o meu resultado. O que aconteceu durante esse resultado. Tá? Então, se eu tirei uma medida, eu apresentei um gráfico, o que aconteceu nesse gráfico? Como eu estou apresentando esse gráfico? Tá? Se eu consigo discutir ou falar o que aconteceu, tá? Interpretar esse resultado, tá? Eu consigo chegar a uma conclusão. Se eu tenho uma conclusão, tá? Ou seja, se eu conseguir discutir, eu vou chegar a uma conclusão. Ótimo, então eu concluo todo o meu trabalho. Ou seja, aqui na conclusão, essa conclusão tem que bater com o meu objetivo. Tá? Ou seja, se o meu objetivo é fazer uma medida, aqui eu tenho que concluir que eu consegui fazer a medida, senão não tem lógica o relatório. E por fim, como que a gente utilizou fundamentação? A gente pegou de algum lugar. Se a gente estava falando
do estado da arte, do que é a educação, ou qual que é a problemática, a gente pegou de algum lugar essa informação. E essa informação a gente tem que dizer da onde que vem. E é aí que vem referências. Essas referências são as referências bibliográficas, da onde a gente tira as informações. Tá? Seja, na introdução eu posso colocar um dado, por exemplo, de IBGE, população, então eu tenho que dizer, porque eu não posso simplesmente falar, ali tem 10 mil habitantes. Não, isso não é uma informação precisa, eu preciso ter alguém que me falou isso, aí eu coloco, porque eu não consigo, na verdade, obter tudo. Eu pego informações e monto uma introdução, assim como fundamento, porque eu não consigo criar uma fundamentação. Tá? Então a gente vai utilizar ideias já discutidas e vai colocar aqui na fundamentação materiais e métodos. Existem diversos métodos já conhecidos, então a gente vai utilizar o quê? Esses métodos. Então aqui eu preciso dizer qual que é o método. Só se eu estiver desenvolvendo uma nova metodologia, aí a história muda. Mas em caso contrário, a gente vai desenvolver, vai pegar um método e vai dizer que a gente utilizou esse método. E a gente vai colocar referência de onde que veio esse método. Nos resultados das discussões, a gente pode colocar aqui nas discussões se isso daqui foi algo parecido com o que se tem na literatura ou algo totalmente novo. Tá? Ou seja, se a gente consegue medir algo ou não consegue e por quê. Tá? E a gente chega na conclusão. Então a referência vai descrever o quê? Toda a parte de onde a gente pegou as informações. Tá? Vai constar aqui na referência.